Gênesis 24, a partir dos versos 11 em diante. Diz assim o texto: fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água. E então disse: ó Senhor Deus de meu Senhor, o êxito, e usa de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte, aonde as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com meu senhor. Verso 15. E ainda antes que ele acabasse de orar, saía Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem ainda havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E respondeu ela: bebe, meu senhor. E então prontamente abaixou o seu cântaro para a mão e lhe deu de beber. Acabando ela de lhe dar de beber, disse também: tirarei água para os teus camelos até que todos bebam. E apressando-se, despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar mais água. E tirou-a e deu-a a todos os camelos. E o homem a contemplava atentamente em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Até aqui você diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. A narrativa que nós acabamos de fazer menção, ela é muito conhecida porque ela revela a forma como Rebeca apareceu dentro do contexto patriarcal de Abraão. E Rebeca aqui não é apenas uma moça para Isaque casar-se, mas é na verdade alguém que vai se tornar herdeira não só de um patrimônio físico, mas também de um patrimônio, de um legado espiritual muito mais abrangente do que aquilo que o físico carrega. É bem verdade que já nesses dias, quando Isaque já tinha 40 anos, o filho de Abraão, né? Ele já era o homem que se ha registrado no texto mais rico da terra, antes de contabilizarmos o período de Jó, que a gente não sabe se foi antes ou se foi depois. Então esse crédito no que tange a essa narrativa é dado a Abraão. Muito próspero, muito rico, alguém a quem possuiu mais terras do que as suas próprias pernas poderiam alcançar. Tanto que por fim a herdade que o Senhor confiava a Abraão, já não era mais propriamente a Abraão, mas a sua semente. E aí ele já não dizia aonde você colocar o seu pé e nem aonde colocar a sua mão, mas ele dizia: levanta a tua cabeça, porque aonde a sua vista alcançar, eu vou dar a sua semente. E o prosperou absurdamente, cumpriu sobre a vida de Abraão uma promessa extraordinária, dizendo que ele seria pai de uma grande nação, e isso se cumpriu em Isaque, a sua descendência. Tanto que o tripé que sustenta a memória de Deus, tanto em Israel quanto em nosso meio, é esse tripé que sustenta a geração patriarcal de Abraão, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Foi isso que o Senhor disse a Moisés em Êxodo capítulo 3, quando se manifestou a semente de Abraão, né? Através da vida de Moisés para libertar o seu povo da terra do Egito. Quando Moisés disse: chegando lá e me disserem, me perguntarem, quem foi que me enviou, o que eu digo a eles? Aí ele disse: diga que o Deus de Abraão, diga que o eu sou te enviou a eles, o Deus dos pais deles, isto é, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O que isso significa? Deus de Abraão, o Deus que faz a promessa. Deus de Isaque, o Deus que cumpre tudo o que promete. Deus de Jacó, o Deus que dá manutenção àquilo que já foi prometido.
Ou seja, o Deus que não deixa, o Deus que não desampara, o Deus que é fiel, não só para abençoar a sua casa, mas como nós cantamos aqui, os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos neles, aleluia. Aquilo que Deus confia sobre Abraão é tão grande, tão grande, tão grande, que não cabe só dentro da sua casa e nem cabe só dentro da sua hereditariedade. Tanto que o Senhor ele deixa muito claro quando faz essa aliança com Abraão ainda em Gênesis 12, dizendo assim, olha, eu abençoarei os que te abençoarem e em ti serão benditas todas as famílias. Veja, ele não diz todos os hebreus da terra, todos os israelitas da terra, não. E em ti serão benditas todas as famílias. Aonde houver um núcleo familiar, eu vou me lembrar da promessa que eu fiz a você. Hoje aqui eu vou abençoar essa família. É por isso que Abraão não fica agarrado e nem a bênção dele fica retida a um nicho de pessoas. Mas ela também se manifesta lá no Novo Testamento, quando João deixa claro que todos quanto receberam o Deus de Abraão, receberam também em Cristo o direito que foi dado ao próprio Abraão. Então aqui não tem bastardo, meu irmão, nós estamos aqui debaixo de um direito, do cumprimento de uma promessa que o Senhor conferiu, ainda antes da manifestação de Cristo a Abraão. Aleluia! Oh, aleluia! Recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Oh, aleluia! Então aquilo que Deus confiou sobre a vida de Abraão foi tão grande que não cabia só dentro da sua casa e transbordou sobre a nossa vida e sobre a vida de todos aqueles que creem e estão debaixo dessa promessa. Agora, Isaac já tem os seus 40 anos de idade e o seu pai não quer que ele repita os seus mesmos erros. E ele agora fica preocupado e agora vai chamar o servo mais antigo da casa, a saber, o Damasceno Eliezer, vai colocar a mão dele na juntura da coxa de Abraão e vai fazer ele prometer que ele vai agora voltar à terra da sua parentela para alcançar uma esposa para seu filho. Veja, ele não quer alguém para Isaac conhecer, ele quer alguém para Isaac receber. E crente que anda direcionado por Deus é assim, crente não tenta, crente consegue, porque você está direcionado. Por isso que a gente espera o momento certo para agir, porque uma pessoa direcionada por Deus não fica gastando força, não fica gastando energia. Então ele coloca a mão desse servo na juntura da sua coxa e impõe a ele a responsabilidade de um juramento e diz para ele, olha, volta lá à terra da minha parentela e traga de lá uma esposa para o meu filho. É uma responsabilidade muito grande, porque agora torna-se a herdeira alguém que vai entrar numa linhagem que não vai ficar só coberta por um patrimônio físico, mas também por um patrimônio espiritual. A coisa é tão séria, tão séria, tão séria, que no dia que Rebeca vai embora da casa de seus pais, sua mãe não é profeta e profetiza, seu pai não é profeta e profetiza, porque ela entra debaixo de uma cobertura, de uma legalidade espiritual tão grande, que a mãe dela, na hora que ela está indo embora, diz assim, vai bendita das nações. Em outras versões vai dizer assim, vai mãe das nações, os teus filhos serão um exército e eles resistirão à porta dos teus inimigos. Oh, aleluia! Tudo isso porque Rebeca vai entrar na hereditariedade de Abraão. Então isso é muito sério. Abraão não quer repetir o mesmo erro que foi repetido quando Agar entrou em sua cama e assim dividiu uma parte da linhagem, ainda que não era o cumprimento da promessa de Deus, mas dividiu ali então uma linhagem. Então agora Abraão quer ter certeza que Isaac não vai repetir o mesmo erro e envia esse servo com esta responsabilidade grandiosa. Ele se sente tão responsável que ele diz, mas meu senhor, e se eu não conseguir uma esposa para Isaac lá na sua terra? Ele diz, se você não conseguir alguém que esteja à altura dele, não traga ninguém. Veja como planos divinos não podem ser conturbados por necessidades momentâneas. Deus está dizendo a alguém aqui, não comprometa a minha promessa.
Eu vou ser mais específica, não comprometa o meu plano eterno por causa de uma necessidade momentânea. Isaac tem 40 anos e o Damasceno Eliezer está dizendo, mas e se lá não tiver alguém à altura? Se não tiver a altura dele, alguém não traga ninguém. O que é isso? É melhor esperar no Senhor do que descer a alguém que não está no seu nível. É melhor esperar no Senhor do que se associar a alguém que não está na sua visão. É melhor ficar só, literalmente, do que acompanhado de alguém que não está discernindo qual é o plano que Deus tem para a sua vida. Eu vou falar bem rasgado, porque nós estamos numa maioria de mulheres, e talvez alguém está pensando sobre essa área da vida conjugal. Ah, Camila, eu estou esperando já há tanto tempo, mas não vem ninguém, eu vou pegar qualquer um. Deus está dizendo, se não tem ninguém é porque ainda não está no tempo. Se não tem ninguém é melhor então você ficar só, porque não comprometa o plano de Deus por causa de uma necessidade. Espera no Senhor. Aí ele disse, está bem? Ele vai a essa terra e ele chega ao lugar certo. Completa para mim, por favor. Ele chega ao lugar certo. Camila, onde é o lugar certo? O lugar propenso. Se ele ia buscar uma moça, ele foi no poço. Não foi em qualquer poço, foi no poço que fica a entrada da cidade. Porque é ali, como diz o texto, que as filhas dos homens saem para tirar água. Então não adianta você estar debaixo de uma direção certa e permanecer numa geografia errada. Você pode estar debaixo de uma direção certa e você precisa geograficamente também estar no lugar. Não é o principal, mas Deus está me mandando perguntar para você se a sua geografia combina com a promessa que Deus te fez. Porque, por exemplo, a terra de Harã, que é onde Abraão estava antes de ir para Canaã e prosseguir a peregrinação até o cumprimento da promessa, não combinava com a promessa que Deus estava fazendo. Por isso, antes de Deus dizer vai, primeiro ele disse sai. Existem palavras proféticas extraordinárias que estão sobre a nossa cabeça, mas a gente fica esperando de Deus primeiro uma direção, para depois tomar uma posição, e Deus está dizendo não, veja na envergadura da promessa feita a Abraão, primeiro entrou sai, e só depois se manifestou vai. Deus está dizendo, você me obedece primeiro e eu te dou a direção depois. Você desce primeiro e eu te dou a direção depois. Você se submete primeiro e eu te dou a direção depois. Oh, aleluia! Então, geograficamente falando, o homem está numa direção certa e ele também parou, geograficamente falando, no lugar certo. Porque você não vai encontrar a pessoa certa frequentando o lugar errado. Aí ele para ali, ele está debaixo de uma direção. Completa para mim, igreja, por favor. Ele está debaixo de uma direção. Está debaixo de uma direção, mas veja, ele está debaixo de uma direção, ele está debaixo de uma ordem, mas ele sabe que o que foi exigido a ele é muito grande. Ele tem a bênção de Abraão, e se tem a bênção de Abraão, tem a bênção de Deus, porque Deus disse a Abraão, quem você abençoar, eu também abençoo. Então ele tem a bênção de Deus, ele tem a bênção de Abraão, ele está ali debaixo de uma direção, ele está no lugar certo, mas o texto diz que chegando ali, ele faz uma oração. É lindo a pessoa que tem a direção, mas não se sente autônomo da decisão. Se ele está debaixo de uma direção, se ele está debaixo de uma bênção, se ele está debaixo de uma palavra, ele podia chegar e escolher. Mas ele abre mão da autonomia e se coloca na posição da dependência. Oh meu Deus, Deus está dizendo a alguém hoje aqui, você tem a minha bênção, você tem a minha direção, mas não abra mão da dependência. O homem chega na beira daquele poço, gente, ele tem uma direção, ele tem uma palavra, ele está debaixo de uma bênção, mas ele não aguenta. Antes de tomar uma decisão, ele faz uma oração. Por que nós invertemos a ordem? A gente decide primeiro e ora depois. Se a gente orasse primeiro para decidir depois, choraríamos bem menos e cantaríamos bem mais. Alguém quer ministrar sobre nós uma palavra triunfalista.
Aonde diz, se você tem a bênção, se você tem a direção, vai lá e faz. Se você tem a bênção, se você tem a direção, vai lá e arrebenta. Se você tem a bênção e você tem a direção, vai lá e mete as caras. E as pessoas estão dizendo isso, faça primeiro e ore depois. Faça primeiro, não. Oh, escute, eu aprendi isso ao longo da vida. Quem não pede a Deus misericórdia no início, certamente perde socorro no final. É melhor pedir a Deus misericórdia no início. O homem tem a bênção, tem a direção, está no lugar certo, mas quando chega no poço, ele ora. Alguém de vez em quando vai dizer para você, você está espiritualizando demais. Mas tudo você ora. Oh, mas você está ficando tapado, hein? Oh, mas tudo você espiritualiza. Sabe por que eu espiritualizo tudo? Porque a Bíblia diz que quem é da terra manda só na terra, mas quem é do céu manda no céu, na terra e embaixo da terra. Sabe por que eu espiritualizo tudo? Porque todos os governos e decisões do que acontece na terra depende dos decretos que são estabelecidos no céu. Salmos de número 8. Então preste atenção, um crente que não espiritualiza no início, certamente passará a espiritualizar no final. Se hierarquicamente falando, o espírito está acima da carne, e aquilo que os homens fazem na terra depende do que Deus governa no céu, porque a Bíblia diz, João 4, Jesus disse, Deus é espírito. Deus é espírito. Então compete primeiro saber quais são as decisões lá de cima, para depois saber daqui de baixo. Pode estar com a vida toda certa, mas se orar, você vai receber no teu quarto informação que o jornal só vai dar daqui a 7 dias. Porque o céu é atualizado, o céu traz para o físico coisas que os anos ainda apresentarão, mas para aquele que está na dependência de Deus, na dependência do céu, esse tem a informação privilegiada. Este homem sabia disso, conhecia a conduta de Abraão. Ele é o servo mais antigo da casa, ele já viu o anjo descer, já viu o anjo subir, já viu o anjo comer pão, já viu o anjo beber vinho, ele já viu o altar, ele já viu o holocausto. Esse homem sabe o que o céu faz na terra. Então, entendendo o tamanho da sua responsabilidade, completa para mim, porque isso aqui é uma palavra de ordem nessa noite. Entendendo o tamanho da responsabilidade. Vamos lá. Entendendo o tamanho da? Entendendo o tamanho da? Ele não tem coragem de decidir sem orar. Por quê? Porque ele entende o tamanho da? Quem está seguindo a vida sem oração ainda não entendeu o tamanho da? Você não entendeu ainda não? Eu estou pregando aqui, irmãos, e parece que eu estou vendo o espírito de sabedoria incutindo responsabilidade. Responsabilidade na nossa consciência. Porque quando você tem noção da responsabilidade, você está cansado mais hora, você está quebrado mais hora. Quando você tem noção da responsabilidade, você está na cama, você levanta. Quando você tem noção da responsabilidade, você não bota o alarme para despertar mais 5 minutos, você levanta 5 minutos antes do alarme despertar. O que é isso, Camila? É espiritualizando ou não? É a responsabilidade. Você entende, rapaz, se eu não orar, esse negócio não vai andar. Se eu não orar, o outro vai morrer. Se eu não orar, o outro vai... Aí você começa a ter responsabilidade. O homem chega no local certo e ora. Está tudo cooperando para o que é certo. E então ele vai fazer também a oração certa. E ele pede a Deus um sinal. Ele ora e ele diz: Senhor Deus de meu Senhor Abraão. O que é isso? Referência. Ele já viu Deus fazer muito, mas na vida de Abraão, na vida dele, é a primeira vez que ele está pedindo. Quando você for pedir a Deus algo para você viver, faça referência daquilo que ele já fez. É por isso que Deus dizia a Moisés: Moisés, canta as coisas que eu já fiz aos meus filhos, para que eles memorizem. Porque, gente, é muito legal a gente dizer assim: eu não adoro Deus pelo que ele faz, eu adoro Deus pelo que ele é. Só que isso só acontece depois de muito tempo de caminhada, porque a única forma de você conhecer inicialmente quem Deus é observando aquilo que ele faz. Então não é hipocrisia nenhuma conhecer primeiro Deus pelo que ele faz, para só então depois saber quem ele. Essa era a única forma de Deus fazer o povo temer a sua presença. Por isso ele dizia para Moisés: Moisés, fala para o meu povo daquilo que eu fiz, daquilo que eu faço. Para quê? Para que eles saibam quem eu
sou, porque eles só vão me temer se conhecerem as minhas obras. Esse homem conhecia o Deus de Abraão, só que ele vai entender que agora o Deus de Abraão vai se revelar a ele. Quando você está na direção certa, na dependência certa, no lugar certo, você passa a viver suas próprias experiências, ainda que seja por referência de outras pessoas. A oração dele é esta: ó Deus de meu senhor Abraão, peço-te hoje, faça, pois, com que a moça que vier aqui nesse poço tirar água, quando eu pedir de beber água a ela, ela me dê a água que eu pedi. Mas faça também com que, sem eu pedir, ela decida dar água para os camelos. Aquele homem trazia consigo 10 camelos. Quantos camelos? Quantos camelos? O pedido inicial não é difícil, mas a prova com Deus de verdade está no segundo. Porque são 10 camelos que acabaram de chegar de viagem. Cada camelo só se sente saciado até 100 litros de água cada um. Se cada camelo se sente saciado com 100 litros de água cada um, e são 10, estamos falando de quantos litros de água? É muita água. Só que esta moça não está vindo de caravana. Ele diz, aqui as moças da cidade vêm para tirar água. Tirar água com o quê? Com um cântaro. Um cântaro de uma moça vai de 15 a 20 litros de água no máximo. Isso significa que se ela decidisse dar água para os camelos desse homem, ela precisaria descer a fonte e fazer suspender de 15 a 20 litros de água pelo menos 64 vezes. É esforço ou não é? É empreendimento ou não é? É dedicação ou não é? Vambora, te deu preguiça só de eu falar. É sacrifício ou não é? Imagina 64 vezes no mínimo você fazer a posição do esvazia e enche, esvazia e enche, esvazia e enche, esvazia e enche. Aí olha o que o texto revelou para nós enquanto nós líamos. Não havendo ele terminado de orar, eis que chega Rebeca. Oh meu Deus! O texto é claro, o texto diz assim, ainda antes que ele acabasse de orar, ainda antes que ele acabasse de orar. Eu vou repetir pela terceira vez porque eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida nesta noite. O texto diz, ainda antes que ele acabasse de orar. Camila, qual é a palavra? Eu te digo assim no nome do Senhor. Quando você estiver no lugar certo, fazendo a oração certa, antes de você terminar de orar, a resposta da oração vai chegar. Eu vou declarar mais uma vez, eu declaro que você que está buscando algo em Deus, você será interrompido pela resposta da oração. É Deus dizendo, ei, você vai receber o que você ainda nem terminou de pedir. Não tendo ele acabado de orar, eis que chega Rebeca, filha de Betuel, mulher de Milca, mulher de Naor. Meu Deus, chegou a pessoa certa. Completa aí, meu povo, chegou a pessoa? Vem comigo, igreja, chegou a pessoa? Porque a oração não tenta, a oração acerta. Não, a oração acerta. Ele diz assim, olha, se vocês pedem e não recebem, o problema não está em eu não dar, o problema é que vocês não estão pedindo direito, porque estão pedindo para gastar com os vossos próprios deleites. Agora, olha o que disse Jesus, porém, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele diz, eu vou pensar? Ele diz, eu vou te dar um chá de cadeira? Não, ele diz, e tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero que você estenda a mão próxima à pessoa que está ao seu lado. Não precisa tocar nela, só estenda a mão. Estenda a mão para ela e diga para ela, 2021. Profetize isso, diga 2021. No lugar certo, na direção certa, com a oração certa, diga 2021 será o ano
das tuas respostas. Deus vai responder coisa que está atrasada há mais de 10 anos na tua vida. 2021 será um ano de respostas. Oh, meu Deus do céu, quem me conhece sabe, eu não falo isso em todo lugar, eu não tenho jargão acerca de profecia, mas Deus está dizendo, 2021 será um ano de resposta. Será um ano de resposta. Você será interrompido pela resposta de Deus. Oh, aleluia! Não tendo ele acabado de orar, chega Rebeca. Chega Rebeca. Agora eu vou te perguntar, se a oração que ele está fazendo é de prova com Deus, significa que é uma oração discreta, quem sabe até silenciosa. Isso deixa claro que não tinha como ninguém ouvir a oração, porque quando você faz uma prova com Deus, você só tem certeza se a prova for respondida se você mantiver aquele assunto entre Deus e você somente. Se entrar informante no meio, você já duvida, mas será que fulano falou? Entendeu? Então isso significa que a oração dessa prova foi feita somente entre o servo e Deus. Aí nisso chega a Rebeca. Então, sobre essa perspectiva, responda com inteligência. Rebeca ouviu a oração dele? Rebeca ouviu a oração dele? Não ouviu, mas ela é a resposta da oração dele. Normalmente, a resposta da sua oração não vai ouvir a prova que você está fazendo com Deus. Por que não? Porque essa é uma das certezas que você terá de que foi Deus que agiu e não o outro que interviu. Quando ela vem chegando, ele automaticamente se prepara para fazer a parte que lhe cabia. Qual? Pedir ela água. Vem ela trazendo um cântaro. E como é que está esse cântaro, gente? Cheio ou vazio? Cheio ou vazio? Vazio. Porque ela está indo ao poço. Então, se está indo ao poço, o cântaro tem que estar vazio. Não suspeite do que Deus está trazendo para você, só porque o cântaro está vazio. Isso é muito sério. Quando pedimos de Deus respostas, queremos que elas já venham com cântaros cheios. Queremos pessoas perfeitas, com atitudes perfeitas. Queremos que o fechamento de uma conta que venhamos pagar venha inteiro. Quando achamos que é de Deus, não aceitamos parcelas. Fazemos sinais e pedimos a Deus provas de perfeição. Ele disse, olha, a moça que eu pedir, dá-me de beber, ela eu vou entender. Quando logo em seguida também der água aos camelos que eu trago. Nisto vem chegando Rebeca com um cântaro vazio. Às vezes as pessoas que Deus vai usar para responder a tua oração chegarão diante de você parecendo que também não tem nada. O cântaro dela estava vazio. Agora eu quero aqui colocar um adeno nessa reflexão dessa noite, porque Deus me diz que é uma noite de instrução. Para que você entenda que você não precisa vir aqui só quando o seu cântaro estiver cheio. Pelo contrário, aqui só vem quem está com o cântaro vazio, porque é o lugar da fonte. É o lugar onde a gente se enche. Quantos lugares, gente, a gente tem passado e a gente percebe pessoas que se não estiverem cheias não vão. Quando na verdade deveria ser um encontro de pessoas que vêm com um espaço suficiente para Deus preencher. Nem sempre é um encontro de gente que tem. Às vezes é um encontro daqueles que não têm. Vem chegando Rebeca. O texto diz que ele a observa atentamente. Aí ela pega o cântaro que estava vazio. Completa aí de novo. O cântaro que estava vazio. Desce a fonte e enche. Ele fica observando. Quando o cântaro dela fica cheio, aí ele pede água. Ele esperou ela encher. Vou perguntar de novo, ela ouviu a oração dele? Ela ouviu a oração dele? Não. Só que presta atenção, Rebeca ainda nem conhece o Deus de Abraão direito. Rebeca ainda não entende de provas, sinais e experiências com Deus. Mas mesmo assim ela vai entrar na maior linhagem a quem Deus fez uma promessa no Antigo Testamento. Presta atenção. Vou falar grosso modo para ver se todo mundo entende. Nem crente ainda ela é.
Só que ela tem uma coisa que chama a atenção e habilita ela a entrar na maior hereditariedade que Deus já levantou. A questão aqui não é espiritual, é comportamental. E Deus ama quem tem caráter em primazia da unção. Ela ainda não é espiritual, mas ela tem um comportamento elevado. Ela chega, ela enche o cântaro e o homem fica observando. Quando ela termina de encher o cântaro, aí ele vai e pede água. Rapaz, é complicado isso aqui. Porque Rebeca está indo encher o cântaro pensando que vai pegar água para quem? Para ela. E a motivação que a gente tem quando vai buscar alguma coisa para a gente é totalmente diferente da motivação que a gente empreende quando é para buscar para o outro. Fala a verdade, sim ou não? Sim ou não? Quando é para a gente se prepara com o melhor. Quando é para o outro, o que vier tá bom, para quem é tá bom. Algumas pessoas são assim. Só que aquela que vai ser chamada mãe das nações, não pode ser assim não. Então olha a prova que Deus permite o homem fazer. Ele espera ela encher o cântaro. Depois que ela enche o cântaro, aí ele pede a água. Esperou ela usar o empenho dela, esperou ela usar a motivação dela. E depois que ela usou a motivação dela, ele pediu a água para ele. A água que foi colocada no cântaro dela. O texto revela que Rebeca reagiu assim, olha, prontamente. Diga comigo, na hora. Tá fraco, sai preguiça. Vai, diga de novo, na hora. Saiu em nome de Jesus. Na hora ela pegou a água que estava no cântaro dela e despejou sobre o homem. Veja, ela não tem problema de usar a motivação que é para ela e empreender a mesma motivação para os outros. Camila, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que Deus tem uma promessa extraordinária. Deus tem um tempo de alinhamento este ano para fazer prosperar, para alinhar pessoas. Eu acho que você não está entendendo. Este ano, Deus tem um tempo de alinhamento, de convergência. Vai ter gente aqui que vai ficar constrangido com o tamanho da bondade de Deus. Vai ter gente aqui que vai ficar constrangido com o tamanho da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus. Mas é Deus dizendo, eu encontrei no teu coração um lugar cuja motivação que você usa para si também derrama sobre a vida do outro. E essas são as pessoas que Deus vai alinhar num tempo. Que tempo, Camila? Um tempo de resposta. Ainda não entendi, vai entender. Deus está dizendo, você não vai andar por este mundo solto, você não vai andar por este mundo a ermo. Eu vou te mostrar que você é a resposta do clamor de muita gente, e eu vou te dar condições de suprir muitas mãos, de suprir muitas vidas, de suprir muitas famílias. Vai ter gente que vai olhar para você e vai perguntar qual é o teu nome. E quando você disser o teu nome, a pessoa vai dizer, não, o teu nome é resposta de oração, porque eu estava precisando conhecer alguém como você. A motivação que ela usa para ela não tem dificuldade de usar para o próximo. E vamos falar a verdade, gente, não é costumeiro usar para o próximo a mesma motivação que a gente. Mas se acontecer alguma coisa na tua casa com teu filho, tu bota ele no carro, levanta de pijama e vai. Só lá no hospital que você vai ver que está com roupa de dormir. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você não se prepara, você vai lá e faz, é teu filho. Agora, se o vizinho liga, pelo amor de Deus, socorre aqui o meu filho, me empresta teu carro, me leva no hospital, você diz, espera aí, só vou trocar de roupa e já vou. Porque a motivação que a gente usa para o próximo não consegue, muitas vezes, ser intencionalmente a mesma que a gente usaria para cada um de nós. Mas olha a Rebeca, o texto diz prontamente. Prontamente. O que isso revela? Unção? Não. O que isso revela? Espiritualidade? Também não. O que isso revela? Crença? Também não. Mas isso revela uma coisa: comportamento. Essa moça tem um comportamento que combina com aquilo que Deus quer fazer. Essa moça tem um comportamento que combina com a promessa que Deus entregou para Abraão. Essa moça tem um comportamento que combina com o peso da maternidade espiritual que Deus vai colocar sobre ela. Então a questão aqui, falando bem rasgado para todo mundo entender, não é espiritual, é comportamental.
Camille, você está colocando em detrimento o espírito? De forma nenhuma. Eu estou colocando em detrimento o espírito. Eu só estou dizendo que espírito não substitui caráter. Eu só estou dizendo que unção não substitui comportamento. Eu só estou dizendo que religiosidade não abafa a integridade. Você vai perceber que Deus coloca isso muitas vezes em primazia até da unção e da promessa. Por exemplo, a gente tem mania de dizer que a escolha de Deus sobre José, o filho mais novo de Jacó, antes do nascimento de Benjamim, aquele que vai governar a terra do Egito, que vai livrar o povo da fome, etc., foi alguém que Deus escolheu porque Jacó o amava, como se apenas fosse o filho mais novo. Mas não. Você percebe que o caráter de José é totalmente diferenciado entre os seus irmãos quando você lê Gênesis 37. O texto diz que seus irmãos faziam uma coisa que ele não fazia. Então veja, na verdade José não foi escolhido por Deus para ser quem era por aquilo que ele fazia, mas por aquilo que ele deixava de fazer enquanto os outros faziam. Sobre todos eles havia uma promessa, sobre todos eles havia algo que Deus havia dito. Porém, sobre José se manifestou a proeminência, porque Deus não vai botar no governo um corrupto. Não no seu governo. Deus não vai permitir com que alguém, como o coração dos seus irmãos, eu não sei o que eles faziam, mas o texto diz que eles faziam algo mal. E isto que eles faziam, José não fazia. Aí você começa a perceber que há uma palavra de Deus sobre a casa de Jacó. Sim ou não, gente? Só que ela se manifesta neste tempo sobre a vida de José. Por quê? Porque a vida dele é uma vida coerente com aquilo que Deus fala. Eu vou falar bem abertamente. Tudo que eu prego e libero do altar, tudo que o pastor prega e libera do altar, tudo que a pastora prega e libera do altar, cada hino cantado de cada ministro de louvor que é liberado do altar, nem sempre tem tudo a ver com quem prega, mas sempre tem tudo a ver com quem recebe. É a forma como você recebe que determina se o seu caminho será igual ou diferente do caminho dos demais. Porque não tem a ver só com a minha disposição de falar, tem a ver com a sua disposição de ouvir. E ao ouvir, praticar ou não. Quando a palavra de Deus é liberada sobre a vida de Jacó, a palavra está sobre a casa de Jacó. Vamos lá. O que está sobre a casa de Jacó? Grita aí e diga a palavra. O que está sobre a casa de Jacó? Ela está sobre a casa inteira, mas naquele tempo se alinha para cumprir na vida de José. Porque é o único que tem uma vida coerente, com aquilo que Deus está falando. Eu vou falar abertamente para ver se todo mundo entende, irmãos. O que me habilita a receber de Deus o cumprimento de uma promessa não é unção, é comportamento. É comportamento. Vai ver, você não fala variedade de línguas, mas paga no dia 15 certinho. Para Deus o que vale é isso. Vai ver, você não recebeu o dom de profecia. Vai ver, você ainda não recebeu o dom de visão. Eu não sei quantas são as manifestações das quais você acredita nos dons do Espírito, mas você é uma pessoa que às vezes não ora uma vez por mês, 2 horas. Ah, Camila, porque quando eu dobro o joelho, eu oro 2 horas, pois Deus está olhando para quem dobra 15 minutos todo dia. Todo dia. É comportamento. Comportamento. Rebeca ainda nem sabe quem é o Deus de Abraão. Rebeca ainda não tem experiência nenhuma com Deus de Abraão. A crença de Rebeca ainda nem foi definida. Ela ouviu falar dele muito distante, mas ela tem um comportamento que combina. Ela tem um comportamento que combina com aquilo que Deus disse que ia fazer na casa de Abraão. Aí chega ela. Quando ele diz quero água, eita, a motivação que ela tem para ela tem para o próximo. Camila, a quem Deus vai confiar riquezas e honra? Há pessoas que não têm dificuldade de dedicar o próximo, o que dedicam a elas próprias. Olha para quem está do teu lado e pergunta para essa pessoa: tu derrama água? Diga, derrama logo ou fica pensando? Porque as Rebecas, os Isaques que Deus vai levantar nesse tempo,
Aqueles que vão viver o mesmo cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão são pessoas que não têm dificuldade em fazer pelo próximo aquilo que elas fazem por elas mesmas. Deus está dizendo para alguém: melhora a motivação do teu coração, melhora a motivação do teu coração, melhora a motivação do teu coração, que eu melhoro o cumprimento da promessa sobre a tua casa. Foi comportamental. Foi comportamental. Irmão, pode ser espiritual até o tutano. Pode entrar aqui nessa igreja e fazer um mapeamento espiritual da cidade. Mas se você combina um dia e não paga, se você vai na cantina pendura e não paga, se você vai na venda fiado e não paga, você pode falar com Deus toda hora, mas se quando o culto acaba você fala dos outros, não vai ser você a escolha de Deus. Pode ser do manto, do ré, do pré-voar, do monte, da vigília, do cântico, do balabalabalá. Deus está olhando o comportamento. Comportamento. Chega Rebeca. Ele diz: quero água. Aí olha o que ele faz. Espera ela encher para depois pedir. Aí você diz: Camila, o que eu tenho a ver com isso? Você vai se identificar agora. Talvez tenha alguém aqui vivendo o mesmo processo que Rebeca estava passando. Que processo é esse, Camila? O processo que Deus já sabe que te escolheu. Você já sabe que é a escolha de Deus, mas Ele fica esperando você encher, para quando você encher e pensar: fiz para mim, Ele pedir. Porque se você olhar o que está acontecendo aqui, é o mesmo episódio o mesmo contexto, guardado as devidas proporções de João 4, se a gente fosse fazer um comparativo. Lembra de Jesus chegando em Samaria, sentando no poço, cansado da viagem, saía da Judeia para ir para Galileia e era-lhe necessário passar por Samaria. Aí ele senta no poço, meio-dia, nisto vem uma mulher tirar água para beber. Eu amo esse texto, porque fala de água do começo até o final, eles brigam pela água, ela não quer dar água, no final todo mundo sai saciado e ninguém bebe um gole d'água. Mas vamos lá. Aí ele senta no poço, diz que quer beber água, ela diz que ele não tem cântaro, como é que vai beber? E ali começa a prosa, começa a conversa entre eles. E aí você vê Jesus, ele já pede água antes dela buscar água para ela. Porque na verdade Jesus não está querendo aferir a motivação, ele está querendo corrigir a intenção dela. Então ele não espera ela encher, porque ele não foi ali para beber essa água, ele foi ali para corrigir as intenções dessa mulher. Então ele não esperou encher, ele falou com ela enquanto o cântaro ainda estava e ficou vazio até o fim. Quem saiu cheio dali foi ela, ok? Então, um homem pedindo água para uma mulher. Só que no caso de Jesus, ele não espera encher, ele já pediu antes, porque a motivação era outra. Agora aqui não. Ele já sabe que vai pedir, mas não fala. E é brabo quando a gente entra nesse processo. Porque a gente até suspeita que vai pedir, mas já que ele não fala, a gente busca pra gente. E é complicado quando você busca achando que está buscando para você, e depois que está cheio, ele diz: agora me dá aqui. É complicado. Talvez você diga: ah, Camila, eu ainda não entendi. Então pergunte para alguém que já estava prestes para terminar a faculdade, na hora que ia encher, ele disse: me dê aqui. Pergunte para pessoas que dedicaram a sua vida para buscar algo para si, e depois Deus disse: dá isso aí para mim. Pergunte. E elas vão te dizer qual é a sensação. Ele esperou ela encher e só depois pediu. Só que ela vai revelar algo incrível, que é isto que o Espírito Santo quer que nós aprendamos. Na hora que ele pede, na hora, o texto diz, prontamente ela despeja. Quem me conhece já sabe, eu carrego pessoalmente uma filosofia de vida que eu aprendi ao longo da caminhada. Qual, Camila? Eu aprendi, primeiro, fazer a vontade de Deus não é fácil, mas fugir dela dá mais trabalho. E sabe por que normalmente fazemos mais rapidamente a vontade de Deus? Porque tentamos a primeira, qual? Fugir dela, e percebemos que deu mais trabalho. Rebeca é alguém que está pronta a fazer o que precisa ser feito e ainda revela ânimo ao fazê-lo.
Oh, meu Deus. Eu vou falar bem simples, desse jeito. Deus está dizendo: eu estou procurando alguém que faça o que precisa ser feito e ainda encontre ânimo enquanto faz isso. Faça animosamente. Ela derrama água e ele bebe. Uma parte da prova já foi cumprida. Ele pediu e ela deu. Só que agora ela vai além. Por quê? Porque Rebeca revela o caráter de alguém que é digno de entrar num tempo de alinhamento. Você sabe quem é Rebeca? Rebeca é a resposta do presente de algo que foi solicitado no passado. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender, porque essa noite é altamente profética. Deus está dizendo: você vai entrar em lugares e vai conversar com pessoas. Você vai estar em ambientes que você vai se perguntar: meu Deus, como é que eu estou aqui? Eu nem fiz tanto para estar aqui. E Deus vai dizer: é porque você é a resposta do que alguém já orou no passado. Você é a resposta do que alguém já pediu no passado. Vocês podem até achar que comprarem um lote aqui da frente para construir igreja pode ter sido uma coincidência matemática ou uma vontade de vocês. Sabe o que vocês não sabem? A quantidade de crente que já passou por essas ruas dizendo: Deus, levanta igrejas aqui. Deus, levanta um povo aqui. Deus, faz este lugar ser conhecido como terra de avivamento e milagre. Avivamento e milagre. Oh, meu Deus. Deus está mandando eu liberar isso aqui. Oh, olhe para alguém e diga: você é resposta. Diga: você é resposta. No presente, diga: no presente de algo que foi pedido no passado. Olha isso. Oh, aleluia. Aleluia. Eu acredito que eu sou resposta de uma geração que veio antes de mim e dizia: Deus, levanta jovens. Eu acredito que eu sou resposta de mulheres que ficaram caladas durante anos e anos em determinados lugares espirituais onde poderiam ter um nível de atuação, porque Jesus deu vida, vez e voz às mulheres. Eu acredito que mulheres aqui são respostas de mulheres que foram caladas durante anos na sociedade e de mulheres que oravam e diziam: Deus, levanta mulheres, levanta mulheres. Eu acredito que os homens que nos dão respaldo hoje são resposta de oração de homens que oravam e diziam: Deus, levanta homens seguros, homens fortes, homens que não sentem medo. Você é a resposta desse presente de algo que Deus está trazendo desde o passado. E é por isso que você vai além. Porque Deus não te levantou para atender só expectativa terrena. Porque, gente, escute isso. Fazer o que alguém nos pede é bom. Mostra prontidão, voluntariedade, prontidão de espírito. Mas fazer o que alguém não pediu, fala a verdade. Tem coisa que você pede e a pessoa faz e você fica grato. Mas a gente fica muito mais surpreendido quando alguém faz algo que a gente não esperava. Sim ou não? Sim ou não? Verdade. Rebeca é o tipo de pessoa que consegue trafegar além do sistema. Por quê? Porque ela não é aquela pessoa que só faz o que esperam, mas ela consegue ir além das expectativas que foram colocadas em cima dela. Camila, quando é que eu consigo ir além das expectativas que as pessoas colocam em mim? Quando as suas expectativas estão postas em Deus e não nas pessoas. Você sabe por que ela vai conseguir saciar a sede de 10 camelos? Porque quando esse homem orou, ele disse assim: a água que eu pedi que ela me dê, mas que ela decida dar água aos meus camelos. O que a Bíblia diz sobre prontidão de vontade? Que se houver prontidão de espírito e de vontade, Deus abençoa. O que é isso? Isso aqui é sociedade com Deus. 50-50, 50-50. Deus está dizendo para algumas pessoas: ei, você não vai ter condições humanas de fazer tudo que deseja, então me apresente à sua disposição e eu vou te apresentar um método aonde você vai ser capaz de cumprir aquilo que tem prontidão no seu coração para fazer. Eu tenho uma amiga no Maranhão que ela diz assim: Camila, eu estou precisando fazer um negócio, mas tudo que eu tenho é vontade.
Quando eu ligo para ela e eu digo, olha, eu estou precisando fazer um negócio, mas tudo que eu tenho vontade. Ela diz, então começa. Eu digo, como? Se tudo que eu tenho vontade. Ela diz, porque se tu tem vontade, tu já tem 50% de tudo que tu precisa para chegar onde você quer chegar. É a mesma coisa aqui. Sem ele pedir, ela deu água. Ela disse, enquanto ele bebia a água que ela pegou para ela, ela disse, também vou dar água para os teus camelos. E começa a pegar água para os camelos. Ela sabe que são 10 camelos, que o cântaro vai só de 15 a 20. Ela sabe que não é pouca água que vai alimentar esses camelos todos, não. Vai saciar esses camelos todos, não. Mas ela diz, porque quem vai além das expectativas, normalmente faz primeiro e calcula depois. Camille, isso é uma irresponsabilidade? Nem sempre. Existem momentos da nossa vida que a única forma de provarmos para Deus a fé que há em nós é se prontificando primeiro e calculando depois. Isso aqui é uma questão muito pessoal, porém muito real. Você quer ver? Lembra João 19? Jesus ressuscitando. João 20, na verdade. Jesus já ressuscitou. Está no horto. Só que Maria está na madrugada, Maria Madalena, incentivando outras mulheres. Ainda na madrugada, o texto diz que ainda era escuro. Mas olha a prontidão dela. Ela catuca mais umas 3 e diz, vamos lá, cuidar do corpo do Senhor. Como a preparação do corpo de Jesus foi rápida, porém foi digna. Só que como ela não pôde ficar até o final, ela não tinha certeza. E tem gente que é assim, se não vê, não tem certeza. Aí ela levanta as outras mulheres e diz, vamos lá, porque nós vamos cuidar do corpo do Senhor. Aí levam linho, levam lençol, levam mirra, gálbano, óleo, aloés. Tudo para cuidar do corpo do Senhor. Só que o texto diz que na sepultura que Jesus foi sepultado, virou-se uma pedra que dependeu de 4 homens. E o texto ainda diz que porque os sumos sacerdotes se lembravam daquilo que ele falava acerca da ressurreição, disseram, ponha 2 guardas à porta e sela a pedra. Que era para ninguém abrir. Agora você vê, 2 guardas na porta, 4 para enrolar a pedra. A pedra era tão pesada que no dia que Jesus ressuscitou, quem removeu foi o anjo. O texto diz que um ficou do lado de fora e o outro ficou do lado de dentro. Aí nisto agora vem Maria no meio do caminho, ainda de noite, levando linho, ou seja, pensou no bálsamo, pensou na mirra, pensou no lençol, pensou em tudo que ia usar para limpar. Só não pensou numa coisa, a mais importante, quem vai remover a pedra? Ela só vai se ligar nisso depois da caminhada. É o próprio Deus que às vezes captura de nós a envergadura da dedicação. Sabe por quê? Se você olhar tudo o que tem que fazer até chegar, você não sai de casa. Você diz, rapaz, eu não tenho condições de comprar isso não. Rapaz, eu não tenho condições de ir lá não. Aí Deus só permite você preparar metade. Aí você vai encontrar gente dizendo, você é louco, você é irresponsável, isso não vai dar certo. Mas é o próprio Deus limitando o teu preparo. Limitando por quê? Porque se você, além de tudo que sabe que tem que levar, ainda pensar no que não pode fazer, você desiste no meio do caminho. Mas olha o que Maria faz, gente. Ela leva lençol, ela leva gálbano, ela leva óleo, ela leva especiaria aromática, ela leva outras mulheres e ainda anima os outros. Só que pare para pensar, quando está chegando, a pedra já estava removida, nós sabemos disso, mas ela não sabia. Já pensou se ela lembrasse da pedra no meio do caminho? E dissesse, rapaz, tem tudo aqui, mas nós somos somente 3 mulheres, como é que nós vamos remover essa pedra? Tem gente que só vai lembrar da pedra no meio do caminho. Mas Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer, se você está lembrando da pedra no meio do caminho, só agora você viu no que entrou. Só agora você entendeu o que eu estou fazendo. Ele está dizendo, não volta. Porque olha o que aconteceu. Enquanto ela caminhava, o texto diz que chegando lá a pedra já havia sido. E quem foi que tirou? Foi ela? Foram quem? Deus está dizendo, se você não deixar o que está te esperando te parar, quando você chegar lá, eu já vou ter removido. Tem coisas na nossa vida que é assim, só depois que a gente percebe o tamanho do empreendimento que a gente entrou, a quantidade de parcela que a gente vai pagar, a vida que a gente garrou para orar. Você acha o quê? Que Deus revela para todo mundo a quantidade de demônio que está na vida de alguém que Ele pediu a gente para abraçar em libertação? É ruim, hein? Se Ele revelar de cara, a gente diz, Deus me livre.
É depois de caminhar um tempo que ele vai revelando. Aí você diz, meu Deus, que casa de marimbondo é essa? Que é para você não perder força na entrega. Que é para você não saber primeiro para caminhar depois, mas ir conhecendo Deus enquanto você caminha. É agora que Rebeca vai saber que ela é capaz de pegar 1000 litros de água ou quase 1000 litros de água. Agora olha que coisa interessante. Quando ela decide falar isso, vou dar água para os teus camelos, não aparece mais vaso não, ela continua tendo um só. Quando ela decide, vou dar água também para os teus camelos, não aparece mais gente para ajudar não. Ela vai ter que buscar água sozinha. É aquelas coisas que você fala primeiro e pensa depois. Isso aqui não é coisa de 15 minutos não. Isso aqui é coisa que começou 9 horas da manhã e foi terminar 11h30, meio-dia. Sozinha. Desce Rebeca, sobe Rebeca. Desce Rebeca, sobe Rebeca. Ora o cântaro está vazio, ora o cântaro está. Desce Rebeca, sobe Rebeca. Desce vazia e sobe. Porque não é problema descer vazio, o problema é não subir cheio. Não é problema entrar por essas portas vazias, o problema é não voltar para casa cheio. Você precisa viver um tipo de vida aonde por mais que as pessoas se questionem por que você vem para cá quando o cântaro está vazio, elas têm uma resposta quando vem você entrando pela porta da tua casa. Deus está dizendo, dê às pessoas que se perguntam por que você vem para cá com o cântaro vazio, quando você chegar no trabalho com o cântaro cheio, faça elas quererem saber aonde está essa fonte, que você entra vazio e sai cheio, que você entra vazia e sai cheia. Dê a quem ficou em sua casa um motivo que leve eles a entender por que nos piores dias da sua vida você não deixa de descer. Por que nos dias mais difíceis você ainda vem para cá? Por que quando todas as portas estão fechadas você ainda entra por essas portas? Dê a elas um motivo para que elas queiram conhecer este lugar. Rebeca encheu o cântaro muitas e muitas vezes. Só que ela não esperou chegar cântaro. Ela usou o cântaro que ela... Vamos lá, meu povo, ela usou o cântaro que ela... Tem gente que diz assim, se Deus me der um cântaro de 50 litros, eu vou ajudar os outros. Deus está dizendo, se você quer ajudar os outros, usa o cântaro que você... Deus está dizendo que a funcionalidade não está na proporção do cântaro, mas na proporção de quem usa o cântaro. O que adianta você ter um cântaro de 50 litros e não aguentar carregar? Ela tem um de 15 a 20, mas o que importa não é a água que cabe dentro do cântaro, é a disposição que ela tem de descer e subir 64 vezes, descer e subir, descer e subir. Aquilo que você procura do lado de fora, Deus manda dizer que mora dentro de você. Aquilo que você precisa não está no carro que você tem, não está na casa que você mora, não está na quantidade de zeros que tem na tua conta. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, você não precisa esperar ter para fazer, você só precisa fazer com o que tem, e eu vou te mostrar o que você pode fazer com aquilo que você tem. Desce, Rebeca. Segredo não é teu carro, é a tua disposição de ir e vir. Segredo não é teu dinheiro, é a tua disposição de buscar. Bata no teu peito aí agora e diga, o segredo está em mim. Diga, o poder, diga mais forte, o poder está em mim. Deus está dizendo, não é no teu carro, não é na tua casa, não é nas tuas roupas, é na tua disposição, está dentro de você. Dentro de você. Você só precisa que Deus toque. No que, Camila? No carro, na casa, no dinheiro? Não, na sua disposição. Já parou para pensar que a mulher que Adão desejava o tempo todo morava dentro dele? De onde Eva veio? Quem lembra? De onde Eva veio? Costela de quem? Significa que o tempo todo ela estava onde? Isso aqui é perspectiva filosófica, é para aprender a raciocinar mesmo. O texto diz assim, que todavia procurava, mas não se achava. Quem estava procurando, Deus ou Adão? Adão, porque Deus não procura, sobretudo o que sabe que não existe.
Era ele que, enquanto catalogava a criação, via o macaco a macaco, leão com a leoa, e não via alguém que lhe fosse sua igual, ou sua equivalente, como diz o texto. Então o texto diz que todavia ele procurava, mas não. Quantas vezes procuramos do lado de fora coisas que estão? Mas é óbvio que eu entendo, é matéria-prima, é costela. É por isso que o sentido é filosófico. Agora veja, como aquilo que Deus traz do lado de fora depende daquilo que Ele carrega do lado de... Ele pega um pedaço ou uma costela de Adão, traz para o lado de fora, e o texto diz que ele faz Adão desperta do estado de inconsciência, ou de dormência, ou de sono, e diz: esta finalmente é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele sabe, foi tirada do meu osso e foi feita da minha carne. Ele diz: é minha porque foi tirada do meu osso e foi tirada da minha carne, é minha. Sabe o que ele está dizendo? Que já estava nele, só que se manifestou do lado de fora. Por quê? Porque Deus tocou do lado de... Deus está dizendo: o que você procura já está em você. Você só precisa deixar eu acessar. É por isso que eu digo filosoficamente que se você fosse olhar enquanto ele procurava do lado de fora, Eva na verdade morava onde? Agora, por que do osso? Por causa da estrutura. Aquilo que você quer que Deus manifesta do lado de fora depende da qualidade do que você carrega do lado de... Então não espere Deus melhorar o lado de fora. Ele está dizendo: melhore você o seu lado de... E eu vou melhorar o seu lado de fora. Eu vou trazer para fora aquilo que eu vejo quando eu olho para o seu lado de dentro. Então, ao invés de pedir Deus para melhorar as coisas do lado de fora, comece a pedir a Deus para melhorar teu ânimo, para melhorar tua disposição, para melhorar tua alegria, para melhorar tua criatividade, para melhorar tua inteligência, para melhorar tua capacidade administrativa. Você diz: eu preciso de patrocínio, eu preciso de amigo, eu preciso de aliança. E Deus está dizendo: não, você só precisa melhorar a qualidade da tua estrutura do lado de dentro, e eu vou revelar o melhor do lado de fora. O Senhor vai dar a Rebeca condições de fazer cumprir aquilo que o seu coração desejava do lado de dentro, que era dar água. E como isso era uma prova que o homem havia feito com Deus, precisava se cumprir. Vamos falar a verdade? Quantas vezes com a boca a gente diz que quer fazer algo e depois vê que não conseguiu fazer? Aí a gente se justifica, se tiver prometido para as pessoas, e diz assim: Deus sabe que eu queria, se eu pudesse. Não, quando eu falei ali era com vontade, era de verdade, mas não tive condições. Só que isso aqui foi uma prova com Deus. Deus está dizendo: a disposição pode ser tua, mas submeta ela a mim, e a parte que você não consegue eu vou entrar para completar. Ele alimenta, ela não espera o cântaro chegar, mas ela sacia os camelos com o cântaro que ela tem. Camille, como isso é possível? Se ela precisa de aproximadamente 1000 litros e só tem um cântaro de 15 a 20. O texto diz que ali tem um bebedouro. O que é bebedouro? O lugar de despejo, aonde se colocava parte da água que se retirava. Por quê? Porque é uma filosofia. A maioria das pessoas acha que tem que esperar ter tudo ou concluir tudo. E Deus está dizendo: não é assim que se chega ao final. A única forma de você chegar para o final é não desprezando nem o começo e nem o meio. Só que quando a gente se vê numa condição pequena, a gente despreza o começo e o meio. Tem que ter muito para conseguir chegar lá. E o Senhor está dizendo: não, só precisa de um começo e um meio. Você tem os dois. Talvez você não tenha o fim, mas Deus está dizendo: não tem problema, só não despreze o começo e o meio, porque se você precisar, eu chego no fim. Agora, aquilo que é para você fazer, Deus não vai desdenhar. Ela enche o cântaro e vai jogando água no bebedouro. Agora veja, você acha que os camelos ficam parados esperando dar 1000 litros para começar a beber? É isso, gente? Não, o bebedouro está ali justamente para ser um intermediário. O que é o bebedouro? É o lugar que eu despejo o que eu tenho enquanto não tenho tudo o que eu ainda preciso. Então, o que é o bebedouro? O lugar de transporte, aonde a água circula. À medida que ela pega um cântaro de água e joga no bebedouro,
os camelos já vão e começam a beber. A partir de 15 litros, Camila? Sim, a partir de 15 a 20. Ou você acha que tem um chefe dos camelos dizendo, calma, calma, quando der 1000 a gente vai? Claro que não. Eles estão sedentos, chegaram de viagem. Na primeiro cântaro que ela despeja, eles já começam a... Tem gente que está perdendo motivação de fazer aquilo que Deus chamou para fazer, porque você espera concluir. Deus está dizendo, a motivação não está no final. Está em você ver o povo se saciando com o teu começo. Está em você ver o povo bebendo daquilo que você já é útil. Veja, enquanto eles vão bebendo, ela vai pegando mais. Porque muitas vezes a disposição que a gente procura não está no final, está no meio. Em perceber que o pouco que a gente faz já é relevante. Em perceber que o pouco que a gente faz já faz diferença. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa, bota 15. Camila, o que é isso? É número de político? Não, que a gente nem está na eleição. É Deus dizendo, começa a colocar o que você tem. Vai cantando do jeito que você pode. Vai pregando a mensagem que você sabe. Vai orando do jeito que você pode. Ai, Camila, meu sonho é fazer jejum de 24. Começa a fazer de 12 horas. Ah, Camila, mas eu não consigo nem de 12. Faz de 8, faz de 4. Camila, eu não consigo fazer jejum. Faz propósito, ora na madrugada. Deus está dizendo, me dá teu cântaro que eu vou cuidar da tua disposição. Me dá teu cântaro que eu vou cuidar da saciedade. Me dá teu cântaro que eu vou te mostrar que 15 minutos de oração pode fazer com a vida de alguém. Me dá teu cântaro que eu vou te mostrar o que é que 2 horas de propósito pode fazer com alguém. Deus está dizendo, ei, eu só quero o teu cântaro. Fica de pé quem quer dar um pouco mais para Deus. Ah, Senhor, eu não tenho todo o dinheiro que eu gostaria para ajudar a tua obra, mas eu tenho disposição. Ah, Senhor, eu não sei pregar o tanto que alguém que eu admiro prega, mas eu tenho disposição de falar do teu amor. Ah, Senhor, eu não quero viver o ano de 2021 esperando ter para fazer, mas eu quero começar a fazer com aquilo que eu tenho. Eu fecho aqui. O texto diz que enquanto, preste atenção, enquanto ela pega o cântaro e vai enchendo o bebedouro, desce na fonte, sobe e coloca no bebedouro. Desce na fonte e enche o cântaro e coloca no bebedouro. Enquanto ela faz isso, o texto diz que o homem a observa silenciosamente. Quando Deus te der disposição para algo, Ele não vai intervir falando o tempo todo, não. Ele vai usar a capacidade de observação dele, que é para saber se você está se empenhando conforme a disposição que Ele te deu. O texto diz que o homem a observava silenciosamente. Deus está consolando a vida de alguém hoje aqui. Ele está dizendo, ei, eu não estou falando, mas eu estou vendo tudo. Deus está me mandando dizer a pais, a mães, a alunos hoje aqui, a pastores. Ele está dizendo, ei, eu ainda não falei nada, eu ainda não intervi, porque eu estou considerando tudo que você está fazendo. Eu estou observando tudo que você está fazendo. Camila, eu tenho buscado a Deus no secreto, mas eu não sinto nada. Deus está dizendo, é porque eu estou observando as tuas orações. Oh, escuta. Deus me manda dizer a alguém aqui, filho, o meu silêncio não ele só determina a minha capacidade de observação. Eu estou olhando tudo. E a véia rói. Oh, você viverá estes dias como H. Você verá o Deus que te vê. Você verá o Deus que te observa. Você saberá que sobre a tua vida tem alguém que te olha. O homem fica atentamente observando. Quando ela termina e eles se saciam, aí ele chega para ela e diz assim: qual é o teu nome? Primeiro ele observou o que ela fazia para depois saber quem ela era. Vamos lá? Primeiro ele observou o que ela, para depois saber quem ela. Você pode ter um nome que seus pais te deram, e você pode ter um nome que a sua história vai escrever. Pastor Vitor Hugo, um amigo meu, me trouxe uma observação que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: Camila, lembra
Moisés foi tirado das águas pela filha de Faraó, foi entregue a Miriam, que deu a sua mãe ali no intermediário para cuidar do próprio filho, sem saber que era mãe. O texto diz que depois que o menino cresce, ele volta para a mão da filha de Faraó. Quando Miriam, Joquebede, traz o menino de volta para a filha de Faraó, ou seja, ele já tinha crescido, complete aí, ele já tinha? Não era mais um bebê, ele já tinha? Aí a filha de Faraó vê ele e diz assim para ele, diz para elas, ele se chamará Moisés, porque das águas foi tirado. Significa que durante todo aquele período, qual era o nome de Moisés? Alguém sabe? Não, porque se tinha um nome, era só Miriam e Joquebede que chamava, porque a filha de Faraó é que tinha responsabilidade sobre ele e ela ainda não tinha dado o nome. Ela só dá o nome que Moisés carrega depois que ele já havia. As pessoas querem ter um nome notável sem antes escrever uma história. Existem nomes que precisam ser gerados de acordo com a sua história. Você diz, Camila, eu ainda não tenho um nome relevante assim. Camila, eu ainda não sou atuante na área tal. E Deus está dizendo, primeiro escreva a sua, e o seu nome não será mais esquecido, porque ele vai ter a ver com a sua história. Ter um nome gerado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o homem só pergunta o nome dela depois que observou atentamente tudo que ela fazia. Sabe por quê? Porque agora já não dependia de quem era filha. Porque agora ela acabou de escrever a própria história diante dele. Por isso ele não pergunta o nome dela no início, ele pergunta o nome dela no... Porque nem todo nome justifica uma história, mas toda história justifica o nome. Qual é seu nome? No limite do que dizem, ela sempre vai além do que as pessoas esperam. Só que diferente de Ananias e Safira, ela não faz isso para aparecer, ela faz isso naturalmente, porque não é espiritual, é comportamento instintivo, é prontidão de espírito. Aí quando chega, ele conta a história toda para o pai dela. Olha, aconteceu isso e isso, eu orei a Deus assim, assim, eu sou servo de Abraão dessa maneira, eu vim aqui fazer isso e isso. O pai de Rebeca não é crente, mas quando ele ouve a história, ele diz assim, Deus está nesse negócio. E então a pergunta derradeira é feita para Rebeca. E o mordomo pergunta para o pai dela, posso levar ela para Isaac? Todo pai naquela época e naquele contexto cultural tem o direito de escolher pelo filho, não importa a idade que o filho tenha. Só que ao invés dele dizer pode, ele diz pergunta para ela. Aí ele olha para ela e diz, você irá comigo até Isaac? Agora eu te pergunto, ela viu a foto dele no Instagram? Ela sabe se ele é calvo ou cabeludo? Baixinho ou alto? Magrinho ou gordinho? Ela não sabe nada, mas ela acabou de ouvir o pai dela dizendo, Deus está nesse negócio. Verso 58, e perguntou o mordomo para Rebeca, tu irás com este homem, perdão o pai, tu irás com este homem? E ela disse, sim, eu vou. Sim, eu irei. O texto diz que os camelos que ela saciou, do lombo dos camelos o camarada tira mais de 3 baús. Os baús têm ouro, pedra preciosa, vaso de prata, muda de veste, comida, especiaria, riquezas e honra. Agora pergunte, responda aí, ela sabia disso quando estava saciando os camelos? Não, mas quando você usa a disposição que tem para si, para abençoar a vida de outras pessoas, Deus pega isso e te traz de volta, como resposta de uma colheita. Ele arriou ali mesmo, ouro, prata, pedra preciosa. Ela sobe um dos camelos e vai encontrar com Isaac, vai tomar posse da sua herança. E é então que sua mãe diz, vai mãe das nações. E o seu pai a abençoa e ela vai embora. Vamos lá de novo, ela conhecia Isaac? Sabia se ele era feio ou bonito? Ela não sabia nada dele, mas porque sabia que quem estava no negócio era o suficiente para ela dizer, sim, eu irei. Tem gente aqui que quer viver milagres, mas quer saber de tudo. E Deus está dizendo, de tudo você não vai saber. Você só precisa saber se eu estou nesse negócio.
E se eu tiver nesse negócio, isso já é o suficiente para você sair do jeito que você tiver, usar o que você puder e fazer o que Deus te chamou para fazer.